Você está começando no mundo dos investimentos e quer ganhar dinheiro enquanto dorme? Então hoje eu vou te apresentar 5 fundos imobiliários que são bastante confiáveis e pagam ótimos dividendos. Eles são bem consistentes em todos os seus fundamentos e eu vou explicar isso e muito mais aqui nesse vídeo. Então se você quer construir um bom patrimônio e ganhar uma bela de uma renda extra, além de saber por que esses fundos são ótimas escolhas para você comprar e levar para o longo prazo, é só vir comigo nesse vídeo. Fala pessoal, eu sou o Leandro e seja muito bem-vindo ao canal. Para começar, vou explicar rapidamente o que são os fundos imobiliários, ou FIs, ou FIIs, né? Como você quiser chamar. Os fundos imobiliários são investimentos que permitem você ser dono de uma pequena fração de grandes imóveis, como shoppings, galpões de logísticas, escritórios empresariais e muitos outros. E o mais legal é que esse tipo de investimento é muito democrático e permite que você comece a investir com apenas R$10, pessoal. Tem fundos imobiliários de R$10 e a gente vai ver um aqui que é bastante famoso. E a ideia de investir em fundos imobiliários é sempre pensando no longo prazo. É o famoso buy and hold, é comprar e segurar, beleza? E claro, sempre aportando mais dinheiro quando puder para acelerar esse processo de ter uma boa renda passiva. Só não pense em comprar fundos imobiliários para montar sua reserva de emergência, porque eles não são indicados para isso. São investimentos de renda variável e nenhum investimento de renda variável é indicado para montar reserva de emergência. Então vamos lá. E o primeiro da lista é o HGLG11, pessoal. É um dos melhores fundos de logística que a gente tem hoje no mercado. E ele investe em galpões estrategicamente localizados, usados, por exemplo, por Amazon e Mercado Livre. O bicho é forte mesmo. E vale ressaltar que o setor de logística vem crescendo no país com o aumento do e-commerce, chegada da Amazon, estoque local de Shopee, estoque local de Amazon, do próprio Mercado Livre, que também tem o Mercado Livre Full com estoque próprio. Então é um setor que vem crescendo muito e cada vez mais as pessoas compram pela internet. Então tende a crescer mais e mais. Agora eu quero mostrar para vocês aqui na tela do meu computador alguns fundamentos do HGLG11. Olha pessoal, ele está custando hoje R$ 154,34, esse é o mínimo que você pode comprar em uma cota. O dividend yield dos 12 últimos meses foi de 8,55%, o que é excelente para um fundo de logística, porque ele tende a se valorizar ao longo do tempo, a gente vai ver aqui. Ele tem um PVP de 0,98, o que é esse PVP? É o preço do fundo sobre o valor do patrimônio. É o seguinte, é pegar o valor da cotação atual, multiplicar pelo número de cotas no mercado do fundo, vai dar um valor. Aí depois você divide ele pelo valor de todos os galpões de logística que tem no fundo, ou seja, de todo o patrimônio, de quanto ele está avaliado. Se estiver muito acima de 1, o fundo está caro, e se estiver muito abaixo de 1, está muito barato. A ideia é que aqui esteja em 0,85 a 1,15 no máximo, mas nesse momento atual de baixa do mercado, 0,98 está ótimo. Aqui liquidez diária, variação nos 2 últimos meses, aqui a cotação, ó, nos 5 últimos anos. Ela teve o crash aqui que foi na pandemia, né, em 2020, então isso aqui você pode ignorar. Nos últimos 10 anos, ele vem crescendo consistentemente. Então aqui ele valia, lá em 2014, R$ 44,00 e hoje vale R$ 154,00. Mais do que triplicou o valor dele nesses 10 anos, né? Sendo que isso aqui é apenas a valorização da cota dele, né? Porque ele te pagou muitos dividendos ao longo desses anos. Ele, como eu falei, ele é do setor de logística, né, indústria, galpões. Ele tem uma vacância de 5%. Esse número aqui é muito importante, pessoal. Ele precisa ser baixo, porque é o seguinte, vacância significa imóvel sem estar alugado, imóvel lá esperando para alguém alugar. Então ter apenas 5% de todo o patrimônio dele sem estar rendendo dinheiro é um número muito bom. Aqui, ó, o crescimento do dividend yield nos últimos 5 anos, né, pagava aqui antes 0,43, agora paga 0,71, o que é ótimo. E aqui, ó, o crescimento dos dividendos também nos últimos 5 anos. Ele pagava aqui, ó, em 2019, 78 centavos por cota e hoje paga 1,10 por cota. Ou seja, de 2021 para cá aumentou bastante o valor dos rendimentos, o que demonstra uma boa gestão. E por falar em gestora, ele é gerido pela Credit Suisse Hedging Grifo, é isso mesmo, pela Credit Suisse, né? Uma boa gestora, muito competente e ativa. É bom você sempre olhar um fundo e comparar com os principais índices, né? Ele tá perdendo aqui em 2 anos pro CDI, tudo tá perdendo pro CDI em 2 anos. Se você coloca aqui o IFIX, que é a média de todos os fundos imobiliários, ele tá ganhando. E no período de 5 anos, ele tá ganhando muito do IFIX e tá bem próximo aqui do CDI. E nos 10 últimos anos, ele espanca o CDI, pessoal. Por isso que a ideia é sempre investir para longo prazo, recebendo uma renda mensal e reinvestindo novamente neles. Aqui, pessoal, tem a distribuição de imóveis dele, ó, tem 16 em São Paulo, 4 em Minas, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, 1 em Santa Catarina, e aqui tem os imóveis, tem a lista dos imóveis todinhas. E é sempre bom você dar uma olhada antes de investir no relatório gerencial e nos fatos relevantes, né? Os relatórios gerenciais do fundo, quando eles são bem feitos, eles são muito fáceis de serem lidos. Esse aqui, ó, tá até bem pequeno, né? Parece mais um fato relevante. Vamos pegar esse outro aqui, ó. Aqui, esse aqui já é um relatório mais completo, então você tem todas as informações
aqui de todos os fundos no Investidor 10 e em outros sites. Ó, tem aqui ó, como ele descolou dos outros. Então esse aqui é um fundo que eu não abro mão na minha carteira. Agora vamos dar uma olhada no setor de shoppings e vamos falar do XPML11, o XP Malls. É o seguinte, pessoal, o XPML11 é um fundo gerido pela XP e tem bastante consistência também ao longo do tempo. Se você olhar aqui, ó, esse fundo tá desde 2017 já. O valor dele oscila bastante, mas ele paga bons dividendos. E por que também é importante ter fundo de shopping na carteira? Primeiro, pela diversificação, e segundo, que mesmo com o aumento dos e-commerce, os shoppings ainda continuam lotados, pelo menos os daqui da cidade, do Rio, de Niterói aqui, continuam lotados, mesmo que o pessoal não vá para comprar, mas vá para comer, para o cinema, para passear, então é uma demanda que nunca cai. E aqui é o seguinte, pessoal, o valor da cota está em R$104 hoje, o dividend yield dele nos 12 últimos meses significa que ele pagou 10,48%, o que é excelente. Ele está com um PVP bem abaixo de 1, que é aquilo que a gente falou. Quando está em 1, ele está no valor mais justo possível, quando está abaixo, ele está barato, então ele está barato nesse momento. E aí a gente vai olhar aqui agora o segmento de shopping e varejo, a vacância está em apenas 4,20%, ou seja, das lojas de todos os shoppings desalugadas, apenas 4,20%, o que é excelente. Como ele é de shopping, ele é um fundo de tijolo. A gente vai dar uma olhada aqui agora no dividend yield. Aqui, pessoal, quando teve a pandemia, foi bem complicado. Muitas lojas fecharam dentro de shopping, fora de shopping, então os rendimentos caíram bastante. Mas olha como é que veio recuperando aqui, ó. Vem numa crescente, tá vendo? E aí, se você olhar aqui, ó, já tá pagando 0,86. E vamos ver isso em valores em real. Aqui, pessoal, na época da pandemia, chegou a receber 18 centavos. Aqui teve um mês que recebeu 3 centavos por cota, aqui 15, e olha aqui como vem subindo consistentemente. E hoje, ó, tá pagando 92 centavos por cota, ou seja, para cada cota de fundo imobiliário de R$104 que você tem, você recebe 92 centavos por mês, que é excelente ao longo do tempo, pessoal, porque esse valor vai crescer e a cota também vai se valorizar. Pessoal, não vai dar pra gente comparar no gráfico aqui porque bugou, ó. O XPML11 bugou aqui. Se você botar o IFIX aqui, ele com certeza vai estar melhor do que o IFIX aqui nos 10 anos. O IFIX está perdendo pro CDI. Provavelmente ele estaria aqui acima do CDI nos 10 anos e nos 5 um pouco abaixo. Praticamente igual ao fundo anterior. Aqui, ó, o carro-chefe dele é em São Paulo com 11 imóveis, depois Rio de Janeiro com 4 shoppings, né? Minas Gerais com 2, Bahia com 2 e o restante aqui com 1. É bem diversificado. Você pode olhar também aqui nos relatórios gerenciais cada um dos shoppings para você ver em quais ele investe. Tem tudo aqui, ó, todos os shoppings, tem todos os relatórios, tem tudo bonitinho aqui. Antes de investir, é sempre bom dar uma lida. Então, o XPML11 é um fundo que eu não abro mão na minha carteira pela diversificação. E agora vamos a mais um fundo de logística que para mim é o melhor setor hoje dos fundos imobiliários. A gente está falando agora do XPLG11, que é o fundo de logística também gerido pela XP. Vamos nele aqui. Ó, o XPLG11 é um fundo com bastante liquidez. O valor da cota dele atual está em R$ 96,50. O dividend yield, né, quer dizer que ele nos 12 últimos meses, ou seja, no último ano, ele pagou 9,70%, o que é excelente. E olha o preço sobre o valor patrimonial aqui, pessoal, 0,86. Ele está bem barato, bem barato. Tudo isso está acontecendo, os fundos estão caindo por causa da alta da Selic. Então pode ser que nos próximos 2, 3 meses ainda caia mais um pouco. Então vá comprando devagar se for comprar. E claro, pesquise para comprar seus próprios fundos, porque isso aqui não é uma recomendação de investimento. É mais para mostrar os fundos que eu compro e também por que eu compro, né? Os fundamentos por trás das minhas compras. Ó, vamos dar uma olhada aqui na cotação nos 5 últimos anos. Ele também vem oscilando desde 2020, quando chegou no topo. Agora, nos 10 últimos anos, ele vem de maneira consistente crescendo. Ele valia quando foi lançado em 2018, R$ 58,00. E hoje vale R$ 97,00, R$ 95,00. Então se liga nisso que sem contar os rendimentos, em 6 anos você teria quase dobrado o seu valor nele. Ele é um fundo de tijolo, né, de galpão de logísticas, como a gente já falou. A vacância dele é uma das melhores que tem do setor, 1,60. Isso é excelente, pessoal, excelente. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, no dividend yield dele também vem crescendo por mês, ó. Ele pagava aqui cerca de 0,51, chegou a pagar 0,43% e hoje paga 0,8% ao mês. Vem crescendo aqui, se você olhar a curva também vem crescendo. Agora vamos ver o valor dos dividendos. Ó, o valor dos dividendos ele era de 64 centavos, na pandemia chegou a cair para 54 e hoje está consistentemente em 78 centavos, ou seja, também um valor real. O bom dos fundos imobiliários é que você conta o dividend yield com o valor que você comprou e não o valor atual. Por exemplo, se você comprou um fundo imobiliário por R$100, ele está pagando R$1 por mês, significa que ele está pagando 1%. Se daqui a 5 anos ele estiver pagando R$2 e o fundo tiver R$20, para o mercado ele vai ter um dividend yield também de 1%, só que para você vai ser de 2%, porque você pagou R$100 nele e não 200. Então fica de olho nisso também. Aqui, ó, ele já está com um gráfico legal. Vamos botar o IFIX aqui.
Ó, ele tá bem coladinho com o IFIX, mas tá ganhando. Nos 5 últimos anos, ganhou bem do IFIX aqui. Nos últimos 10 anos, ele bate o CDI e bate o IFIX. Então, a longo prazo, a tendência é ele bater esses dois índices também. Excelente. Agora vamos aos patrimônios dele. Ele está dividido em 6 galpões em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul, 2 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Também está bem diversificado. E as demais informações você busca aqui nos relatórios gerenciais. Esse relatório gerencial dele também é bom de ler. Tem muitos números, muita explicação. Ó. Tem aqui ó, a geografia. É só sul, sudeste com um só no nordeste. Ó, tem os imóveis aqui, a área, o tamanho, tudo. São baita galpões. E tem muitas informações aqui, todo histórico, pessoal. Agora, pessoal, o quarto fundo imobiliário que eu gosto bastante aqui é o TGAR11, ou TIGAR11. TGAR11. Esse fundo é um fundo de desenvolvimento, ele também é híbrido, ele tem também outros imóveis que não são de desenvolvimento. O que é um fundo imobiliário de desenvolvimento? Basicamente o que ele faz é comprar um terreno, construir um imóvel nesse terreno e depois vender esse imóvel. Então ele pode ter dividendos atípicos, mas no longo prazo vale muito a pena. E eu aproveitei para comprar ele na semana passada porque ó, o preço despencou bastante aqui com a alta da Selic. Então vamos aos fundamentos básicos dele. Ó. Ele está custando R$ 97,00 hoje, o dividend yield dele é altíssimo, acumulado nos 12 meses, porque provavelmente vendeu algum imóvel nesses 12 meses que construiu, então é 15,85%. O PVP dele, ó, tá bem abaixo de 1, o que significa que ele tá bem barato. Ele tem bastante liquidez diária, 15,35 milhões, é um dos maiores também. E aqui, ó, a variação dos 12 últimos meses, ele desvalorizou 8,4%, ou seja, um excelente momento para compra. Vamos ver aqui ao longo do tempo, ó, 5 anos e 10 anos. Ele tem, ó, desde 2018, aqui, ó, 4 de 10 de 2018, 6 anos também. Ele valia R$ 57,00 a cota e hoje vale R$ 97,00. Pessoal, quase o dobro também em 6 anos, quase o dobro do valor. Isso aqui não conta os rendimentos, né? Os rendimentos a gente vai ver aqui embaixo. Ó, ele é um fundo híbrido, como eu falei, de desenvolvimento. Ele tem uma vacância de 0%. Provavelmente, eu não sei se ele tem imóveis alugados no momento. Eu não lembro agora da análise que eu fiz. Ele tem uma taxa de administração um pouquinho mais alta, mas vale a pena. E aqui, pessoal, olha o yield do último mês, 1,18%. E o yield dos 2 últimos meses, 15,85%, ou seja, se você botou R$100 nele há 12 meses, quer dizer que hoje você está com 115,85. Cara, isso é um percentual muito bom. O dividend yield dele também vem crescendo um pouco, ele era aqui ó, de 0,7%, agora ele é de 1,14%, cresceu bastante, e o dividend yield aqui também, ó, ele aqui era de 99 centavos, aí aqui deve ter vendido algum imóvel, foi 1,35, aqui também deve ter tido venda, foi a 1,59 e atualmente está 1,15. Em cima de R$97, pagar 1,15 por cota, tá muito bom mesmo. Vamos dar uma olhada na comparação dele com os índices, vamos botar o IFIX aqui. Ó, nos 2 últimos anos ele tá perdendo em cotação pro IFIX, nos 5 últimos ele já ganha com uma boa vantagem, mas continua perdendo pro CDI, e nos 10 anos, que é o que interessa, ele ganha do CDI, pessoal, porque o CDI nos 2 últimos anos não dá nem para comparar, né? Tá ganhando de tudo, como eu falei. Então é um setor que eu gosto também de diversificar, né? Quanto mais diversificar nesses setores imobiliários, melhor. Ele tem um baita patrimônio aqui em mãos, né? 2,65 bilhões, 23,57 milhões de cotas, é coisa pra caramba. E aqui tem os relatórios para você ficar mais por dentro aí, caso você queira investir por sua conta e risco. Eles também costumam ter um relatório bem didático, então é tranquilo. Aqui ó, tem um menuzinho na esquerda, tem tudo explicado em tópicos, muitos números. Para quem curte aí análise, é um prato cheio aí. E agora vamos ao quinto fundo imobiliário que eu gosto de investir, é o queridinho da galera aí, o MXRF11, pessoal, que é um fundo de papel. É mais uma diversificação aí para você. É o seguinte, pessoal, vamos lá. Esse fundo aqui ele tem como base 10, né? Então o valor dele gira em torno de R$10. Tem os fundos com base 100, que a gente viu também, alguns com base 100. Então esse aqui você pode começar a investir nele com apenas R$ 9,14. O dividend yield nos 12 últimos meses foi de 13,02%, que é excelente. O preço sobre o valor patrimonial está em 0,95, ou seja, ele está um pouquinho descontado, um pouquinho barato. Tem bastante liquidez diária e nos 12 últimos meses aí caiu 5,87%. Mas a gente gosta de olhar aqui, ó, nos últimos 5 anos e principalmente nos últimos 10 anos. Aqui a gente tem registro desde 11 de 2014, ele valia R$ 3,34 e hoje vale R$ 9,27. Pessoal, em 10 anos ele multiplicou por 3 o valor dele, ou seja, quer dizer que se todo o seu valor investido nele teria se multiplicado por 3. E o bom é que ele também está caindo aqui, ó, vamos pegar aqui nos 6 últimos meses,
Aqui, ó, ele vem caindo, ó, de 9,69 para 9,14. Ele chegou a bater 9,96. Mas, como eu falei, a Selic subindo, os fundos caem, então é um dos melhores momentos para se comprar fundo imobiliário. Tá todo mundo tirando do fundo imobiliário e botando na Selic, né? Daqui a pouco, quando os fundos imobiliários começarem a subir, vai todo mundo tirar da Selic e comprar mais caro. Então, tudo que a maioria estiver fazendo é só você fazer o contrário. Como eu falei, ele é um fundo de papel, tem uma taxa de administração considerável, mas nada que atrapalhe os rendimentos. E ele está pagando basicamente 1% ao mês, pessoal. Se continuar assim, vai ser excelente, dando os 13,2% ao ano, como eu falei. Aqui o crescimento do dividend yield ao longo dos anos, aqui ó, de 2019, passou de 0,81% para 0,93%, ou seja, está pagando mais dividendos. E aqui, pessoal, em valor de dividendos, ele veio oscilando, subiu e agora caiu um pouco e está pagando 0,09%. Então quer dizer que ele tem potencial para subir de novo aí com bons papéis atrelados à inflação, principalmente se a inflação subir no Brasil, né? Que eles têm muito CRI de inflação, se eu não me engano, a gente vai ver aqui. Comparando aqui com o CDI, com o IFIX, a gente tem ele ganhando do IFIX nos 2 últimos anos, ele ganhando bastante do IFIX nos 5 últimos anos, e em 10 anos ele batendo no CDI e no IFIX, que é como a gente gosta de ver. Então, para longo prazo aí, é uma boa pedida. Então, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Como ele é híbrido, né? Apesar de ele ser um fundo de papel, ele tem 3 imóveis alugados, né? E a maioria aqui é CRI mesmo. CRIs são investimentos de renda fixa, ele investe nesses tipos de rendimentos. Eu não gosto de investir pessoalmente em CRI porque não tem cobertura do FGC. Eu prefiro o LCI porque tem cobertura do FGC na renda fixa. Mas como aqui são gestores competentes, eles vão no CRI porque o risco é um pouco maior e os CRIs pagam mais por terem um risco um pouco maior. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha a quantidade de CRIs que eles têm. Aqui, pessoal, ó, se você for olhar, a maioria é IPCA mais 7, IPCA mais 5, IPCA mais 9, IPCA mais 9. Tem IPCA mais 11,5%. Tem IPCA mais 7,20%, 25%. Então, assim, tem muito IPCA e alguns CDI. Ó, CDI mais 2,30, que também é excelente. Ó, CDI mais 3,75, aqui também é excelente. Então, ó, ele é muito mais baseado em IPCA do que em CDI, mas ele também tem CDI. Então, esse aqui é um fundo de papel que eu gosto bastante e não abro mão de sempre que possível aportar um pouquinho nele. Esses 5 fundos imobiliários que eu mostrei aqui para vocês hoje são os 5 fundos que eu compraria se eu começasse a montar uma carteira agora. Isso me deu uma ideia, pessoal. Eu vou montar aqui para o canal uma carteira de investimentos baseadas em dividendo, mas dividendos de ações, fundos imobiliários, ações no exterior e um pouco reservado em caixa, né? Caixa é reserva de oportunidade, que é um dinheiro no Tesouro Selic para poder comprar mais coisas quando estiverem baratos. Quando o mercado estiver desabando, a gente usa esse caixa para comprar mais coisas. Então, eu vou montar essa carteira aqui no canal e vou explicando a estratégia, os aportes que eu for fazendo, eu vou justificando os porquês e isso, quem sabe, não te dá insight. Então, se inscreve no canal para você pegar todas as dicas e isso te ajudar também a escolher seus próprios ativos de acordo com seus objetivos. E falando de acordo com seus objetivos, esses fundos imobiliários aqui não são recomendação de investimento, então quando for comprar seus fundos imobiliários, não vai na pilha de youtubers, leia os relatórios, veja os setores que você quer investir. Importantíssimo diversificar entre setores e tem algumas questões que você não deve investir em fundo imobiliário. Quando o fundo imobiliário de tijolo tem poucos imóveis, ou um imóvel só, ou tem muita vacância, ou só tem um inquilino. Às vezes pode ter 3 imóveis, mas o inquilino é o mesmo. Se o inquilino quiser sair do Brasil, ou fechar as portas, ou mudar para outros imóveis, você fica com um fundo cheio de imóveis vazios, não rendendo nada. Então fica de olho nisso também. E agora me diz aqui, o que você achou desses 5 fundos para comprar e não vender nunca mais? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like e se inscreva aqui para não perder nada, porque eu vou trazer muito conteúdo de investimentos e renda extra aqui no canal. Agora me conta aqui nos comentários, você já investe em algum fundo imobiliário desse? Ou pretende investir? Ou caso não, me conte aí quais os fundos imobiliários que você gosta. Eu vou adorar responder todo mundo. E lembre-se novamente, sempre diversifique para diminuir os seus riscos nos investimentos. Então, pensando em diversificar, eu vou deixar esse vídeo aqui sobre o Tesouro Selic. E se você não conhece muito bem o Tesouro Selic, vale a pena assistir esse vídeo aqui, porque aqui eu explico como ele funciona e por que você deveria investir nele e em quais situações se deve investir nele. Então é só clicar aqui que eu te vejo lá, beleza? Um grande abraço e valeu!